tarde a todos. Vamos dar início à audiência pública para discussão da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2022. Gostaria de convidar o secretário municipal de Fazenda, Ivan Lacerda, e o senhor Pierre para tomar assento junto à mesa do plenário. Boa tarde, senhor Ivan. Boa tarde, Pierre. Boa tarde. Queria convidar também a vereadora Vivi, se quiser sentar à mesa, fazer parte da mesa. Tá bom. Ok, tá bom. Informo que a presente audiência pública seguiu todos os trâmites legais, seguindo prazo, orientações da assessoria jurídica, edital publicado em jornal e ofício comunicando seu agendamento. Passo a palavra agora para o secretário Ivan Lacerda para suas considerações acerca da audiência. Excelentíssimo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Jefferson de Boaventura, vereadora Vivi Dentista, Ereci Rosa, procurador jurídico e demais funcionários dessa casa, com grande prazer que estamos aqui representando o Poder Executivo para apresentar nessa audiência o projeto de lei orçamentária para o ano de 2022, em cumprimento à Lei Complementar número 101 de 2000. E, para tanto, nós estamos aqui com o nosso técnico Pierre, que ele vai passar para a gente a situação financeira da proposta orçamentária. Então, com ele, presidente, pode passar para... Passo a palavra para o Pierre. Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da comissão, o vereador Jefinho. Cumprimentando o Jefinho, eu cumprimento também os demais vereadores, Vivi. Cumprimento também todos que estão nos assistindo pela internet, todos que estão aqui no auditório também participando dessa audiência. Hoje nós vamos estar trazendo para vocês a apresentação do projeto de lei que trata da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022. Esse projeto de lei ele foi desenvolvido pela Secretaria de Fazenda. A responsabilidade da elaboração desse projeto de lei é da Secretaria de Fazenda, e nós fizemos esse trabalho em conjunto com todos os secretários. Então, lá na Secretaria de Fazenda foram feitas reuniões periódicas lá com os secretários, onde cada secretário apresentou a sua previsão orçamentária, a sua proposta para o exercício de 2022. Então, foi uma proposta que foi elaborada com a participação de cada secretário, e depois a Secretaria de Fazenda, especificamente lá o setor de orçamento, fez a consolidação de todas essas propostas que foram encaminhadas por todos os gestores, e sintetizamos na proposta orçamentária que foi encaminhada para o Legislativo e que está sendo apreciada pelos vereadores e apresentada para vocês nesta audiência pública. Nessa consolidação, nós tivemos a seguinte situação: o orçamento anual ele foi fixado em 403 milhões pela Lei Municipal 962, de 19 de julho de 2021, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022. Então, lá em abril, nós encaminhamos um projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias para essa casa aprovou e o prefeito sancionou a Lei Municipal 962. E essa lei que determina todas as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei do orçamento anual. E nessa lei nós tínhamos um teto fixado em 403 milhões. O presente projeto respeita o princípio da universalidade, uma vez que agrega todas as receitas e despesas da administração municipal, possibilitando o controle de todas as finanças públicas. O projeto de lei da Lei Orçamentária Anual foi elaborado também de acordo com o princípio da unidade, que estabelece a existência de um orçamento único para cada ente federativo. Os orçamentos dos poderes executivo e legislativo municipais devem ser integrados em uma só lei, abrangendo os órgãos e entidades da administração direta e de todos os fundos municipais. Então, nós já contemplamos nessa proposta orçamentária um orçamento
consolidado com todos os órgãos e entidades do município, tá? Essa proposta, nós temos o seguinte detalhamento: a Prefeitura Municipal, que é composta pela administração direta, indireta e os fundos, nós tivemos uma previsão de R$ 387.576.569,01. O Poder Legislativo, representado pela Câmara Municipal, teve o seu orçamento em R$ 15.423.430,99, perfazendo aí um total de R$ 403 milhões. Separando esse orçamento em naturezas de despesa, nós temos no nosso orçamento a classificação em despesas correntes e despesas de capital e também a reserva de contingência. As despesas correntes são aquelas para custeio de toda a máquina, né? Então, nesse total de despesas correntes estão inclusas todas as despesas que são necessárias para o dia a dia, para o atendimento do dia a dia da gestão. Então, nós temos aí um total previsto de R$ 372.258.925,03. E temos também a separação em despesas de capital, que são aquelas que são onde os investimentos são realizados, num total de R$ 19.580.274,97. E a reserva de contingência, perfazendo aí um total de R$ 11.160.800 A reserva de contingência são aquelas despesas que são separadas no orçamento para aqueles intempéries que acontecem, às vezes, que a gente precisa, às vezes, numas situações de calamidade pública e, às vezes, também utilizar para o remanejamento dos orçamentários. Então, esse valor é previsto já na nossa lei de diretrizes. Nós somos obrigados a determinar pelo menos 1%, até 2% do total do orçamento nessa rúbrica de reserva de contingência. Com relação às receitas, nós temos também a separação em receitas correntes, receitas de capital, receitas interorçamentárias e as deduções do Fundeb. As receitas correntes, elas totalizaram R$ 415.409.000, as receitas de capital, R$ 10.400.000, as receitas intraorçamentárias, R$ 2.799.000, e as deduções das receitas do Fundeb, R$ 25.608.000, perfazendo aí também um total de R$ 403.000. Então, uma outra coisa que é verificado também na elaboração da lei orçamentária é o equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa. Então, se nós temos uma previsão de despesa de R$ 403.000, nós também temos que ter uma previsão orçamentária de receita também de R$ 403.000 para manter aí o equilíbrio orçamentário da lei orçamentária. Alguns pontos importantes que podemos destacar da LOA 2022, nós temos aí algumas mudanças que aconteceram. Uma delas é a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares por decreto até o limite de 30% do total do orçamento fixado para 2022, conforme definido no artigo 53, inciso 1 da LDO. Então, esse percentual a gente manteve, esse não teve alteração. Então, a nossa lei orçamentária desse ano já tem uma autorização de 30%, então nós mantivemos aí o total de 30% também. Uma outra situação, outro ponto importante a ser frisado, é a criação do Fundo de Educação, que a partir do exercício de 2022 passa a ter uma gestão plena. Então, nós encaminhamos aqui para o Legislativo um projeto de lei de criação do Fundo de Educação. Esse fundo foi aprovado antes da elaboração da lei orçamentária e nós já incluímos ele no nosso orçamento como uma unidade gestora de gestão plena. Então, hoje nós temos, no nosso orçamento, a partir de janeiro de 2022, a figura do Fundo Municipal de Educação, que vai ter aí a função de gerir todos os recursos oriundos da educação. Então, toda a parte de recursos próprios e também recursos do FNDE vão ser geridos aí a partir do ano de 2022 por esse Fundo de Educação. E hoje ele é gerido lá pela Secretaria de Fazenda. Então, a Prefeitura hoje é a responsável pela gestão da educação. A partir de 2022, essa gestão passa a ser descentralizada, como acontece lá na Secretaria, no Fundo de Saúde,
no Fundo de Assistência Social, no Fundo da Criança e Adolescente. Então, hoje, a Secretaria de Educação passa a ser gerida pelo Fundo Municipal de Educação. Também o orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social foi atualizado para atender às novas fontes e a unificação dos blocos. Então, nós fizemos também essa alteração para poder contemplar toda essa alteração de legislação e também a atualização das receitas conforme as novas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, que incidem para o exercício de 2022. Então, antes da elaboração da proposta orçamentária, o primeiro passo que a Secretaria tem que fazer é verificar a atualização da legislação. Sabe que a Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão responsável por ditar as regras contábeis, tanto na parte de execução como na parte de elaboração das peças orçamentárias. Então, nós temos que estar... Interromper um bocadinho. Fazer menção aí à presença do vereador Zacarias. Boa tarde, Zacarias. Seja bem-vindo. Prossiga, Pierre. Tá bom. Então, conforme eu estava falando, a Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão responsável por ditar todas as leis e regras, tanto na execução do orçamento, como também na sua elaboração. Então, nós temos aí que estar cumprindo todas as legislações, todas as alterações que são doutrinadas por esse órgão. Então, isso tudo foi feito junto ao setor de planejamento, e nós tivemos aí uma peça orçamentária enviada para o Legislativo já com todas essas atualizações e já atendendo a toda a legislação para o exercício que vai estar em vigor no exercício de 2022. Tá? Então, a lei do orçamento é uma lei também muito complexa, é uma lei bem extensa. Nós temos aí a separação de todas as receitas e despesas por fonte de recurso, por secretarias, por funções, subfunções. Então, quando nós viemos aqui em audiência pública apresentar o projeto de lei, nós destacamos apenas alguns pontos que achamos interessante de estar passando para a população, mas esse projeto ele vem na íntegra para a Câmara, para a análise dos vereadores, mas na audiência pública a gente acaba ponderando alguns pontos importantes. Então, nós temos a separação do orçamento por unidade orçamentária, que a gente chama por secretarias. Eu vou estar passando agora os valores de cada secretaria, para que vocês possam estar acompanhando como ficou a previsão de cada secretaria. Primeiro, como é um orçamento consolidado, nós vamos estar apresentando também os dados da Câmara Municipal. O plenário da Câmara tem uma previsão para 2022 de 3.029.029. A Secretaria da Câmara, 11.894.430,99. Nós temos aí o Fundo Especial da Câmara, R$500 mil. Nós temos a Secretaria Municipal de Gabinete, 7.500.000. A Secretaria Municipal de Administração, 9.010.000. A Secretaria Municipal de Receita, 7.050.000. A Secretaria Municipal de Fazenda, 26.436.000. A Secretaria Municipal de Controle Geral, 1.460.000. Secretaria Municipal de Planejamento, 1.481.000. Secretaria Municipal de Agricultura, 2.974.000. Procuradoria Geral do Município, 19.430.000. Fundo Municipal de Educação, 82.672.198,54. Fundo Municipal de Habitação, 177.500. Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 979,56. Secretaria Municipal de Obras, 29.913.144. Secretaria Municipal de Ambiente, 25.532. Secretaria Municipal de Transporte, 2.799.060. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 1.785.000. A reserva de contingência, 4.030.000. Fundação Universitária de Itaperuna, 3.536.187,16. Fundo Municipal de Saúde, 126.432.402,71. Fundação Municipal de Desenvolvimento da Saúde, 83.000. Fundo Municipal de Assistência Social,
14.756.404,60. Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, 611 mil. Cisnor, 3 milhões. Instituto de Previdência dos Servidores, 8.649.000. Secretaria Municipal de Turismo, 1.600.000. Secretaria Municipal de Governo, 2.045.000. Secretaria Municipal de Cultura, 832.616. Secretaria Municipal de Ação Social, 170.000. Secretaria Municipal de Defesa e Ordem Pública, 5.200.000. E o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, 429.000. Todas essas secretarias e esses órgãos em conjunto totalizam um total de 403 milhões, que é o total da nossa previsão orçamentária para 2022. Além desse desmembramento por secretarias, é muito importante também que todo o nosso orçamento ele é vinculado a fontes de recurso. A partir da veiculação da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós tivemos a obrigação, na elaboração da nossa proposta orçamentária, de estar vinculando todas as nossas receitas e despesas a uma fonte de recurso específica. Então, nós tivemos aí, no nosso orçamento, todo esse trabalho de estar fazendo a vinculação de toda a receita e toda a despesa a uma fonte de recurso específica. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Citar aqui o nosso presidente, o Sinei Torresmo. Prossiga, PR. Então, o nosso orçamento também contempla toda essa separação por fonte de recursos. Então, nós vamos estar falando aqui para vocês quais as fontes de recursos presentes hoje no nosso orçamento para o exercício 2022 e seus respectivos valores. A fonte de recursos 100, que é recursos próprios, um total de 145.465.814,15. A receita do royalties, 25 milhões. A receita de imposto e transferência a fonte de imposto e transferência de impostos, 62.881.320,20. A contribuição de custeio para iluminação pública, 5.500.000. A fonte específica do regime próprio de previdência, 8.649.000. O royalties da lei 12.858, que é a lei do pré-sal, nós temos aí um total de 680.000. O PENAI, nós temos 1.001.000. Salário e educação, 6.200.000. PENAT, 154.000. PDDE, 18.838,34. CID, 100.000. Recursos do Estado, 7.801.000. Ministério das Cidades, 100.000. Ministério do Turismo, 10.000. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 210.000. Ministério do Desenvolvimento Agrário, 10.000. Ministério do Esporte, 10.000. O PAI, 1.320.000. Ministério da Integração Social, 10.000. FEX, 4 milhões. FNDE, MEC, 682.000. Recursos FAR, 15.000. Ministério do Trabalho e Emprego, 95.000. Convênio FNDE, 143.520. Investimento SUS, 3.690.000. Custeio SUS, 76.301.402,71. Transferências do FNAS, 2.753.104,60. Transferência do FES, 753.000. Ministério da Justiça e Segurança, 278.000. Multas de trânsito, 492.000. Ministério do Desenvolvimento Regional, 110.000. Ministério da Cidadania, 100.000. Covid-19, Portaria 369, 330.000. Covid-19, Portaria 378, 311.000. Covid-19, Estado, R$1.000. Fundeb 30%, 11.903.800. Fundeb 70%, 35.096.200. Estado Finansus 7.000. Estado COF-VS 7.000.
17 mil, e transferência de recursos do Fundeb e VAF, 800 mil reais. Então, essas são as fontes de recursos que nós temos hoje vinculadas à nossa proposta orçamentária para o exercício de 2022, destacando aí que nós já criamos as receitas separadas do Fundeb conforme a nova legislação do Fundeb. Então, hoje nós já estamos com o nosso orçamento atualizado para o Fundeb 70% e 30%, e também com uma fonte de recurso específica para as transferências da complementação do VAF. Então, quer dizer, o nosso orçamento também já vai atender a todas essas mudanças que aconteceram na nova lei do Fundeb. Todas essas fontes também totalizando um total de 403 milhões, que é a nossa previsão do orçamento. Pierre, só uma pergunta. Esse Fundeb, ele era 60 e 40, agora atualizou. Isso. Para O que aconteceu com a situação do Fundeb? Até o ano passado, nós tínhamos uma legislação onde nós tínhamos o Fundeb separado em 60% e 40%. A nova lei, ela aumenta. O que é o 60%? É o mínimo que o município tem que gastar com a remuneração dos profissionais do magistério. Então, com a nova lei do Fundeb, esse percentual ele passou para 70% e para 30%, que seria a parte das outras despesas do Fundeb. Então, hoje mesmo, a gente teve um questionamento, o Ivan até comentou comigo, por parte dos conselheiros, que eles estavam questionando, que no nosso orçamento, apesar da lei do Fundeb está sendo vigorada a partir de janeiro desse ano, nós ainda estamos com 60% e 40%. Mas o porquê disso? Porque isso aconteceu não só aqui em Itaperuna, mas em todos os municípios do Brasil, porque no momento que nós encaminhamos a nossa proposta orçamentária para o Legislativo, nós não tínhamos ainda a aprovação da lei do Fundeb. Então, nós tínhamos que seguir aquela estrutura da lei antiga. Então, apesar de no nosso orçamento hoje nós termos vinculado lá 60% e 40% na proposta orçamentária, na nomenclatura, nós já estamos aplicando a nova lei baseada nos 70% e nos 30%. Então, ali é só uma questão de nomenclatura. Porque isso foi permitido pelo Ministério, porque como essa lei foi sancionada após a aprovação dos orçamentos, eles não exigiram que você alterasse especificamente para o exercício de 2021 essa nomenclatura. Então, nós procuramos manter a nomenclatura, mas já estamos atualizados, utilizando com base os 70% e os 30%. Tá? Já com essa definição, para o orçamento de 2020 e para a nossa proposta do PPA, nós já atualizamos as nomenclaturas e tiramos de 40% e 60% para 70% e 30%. E incluímos também as receitas de complementação do VAF e do VAT, que também vão começar a chegar, já estão chegando esse ano e vão continuar chegando para o exercício de 2022. Mas a mudança realmente do Fundeb é exatamente isso. Não foi aumento de recurso, na verdade, foi simplesmente aumento de exigência de percentual de gasto. Onde você tinha uma exigência de 60%, hoje você tem uma exigência de 70%. Tá? Essa foi a alteração. Então, muitas das vezes, quando as pessoas enxergam, passou para 70%, você tem aquele entendimento que o recurso aumentou. Não, na verdade o recurso do Fundeb é o mesmo que vem. A única coisa que mudou foi a exigência do gasto. Antes você tinha 40% para gastar com outras despesas, hoje você só tem 30%, e antes você tinha a obrigação de 60% com profissionais, hoje você tem 70%. Tá? Então essa foi a principal mudança da lei do Fundeb, que nós já adequamos para a nossa proposta de 2022, que está contemplada no Fundo Municipal de Educação. Tá? Além de todos esses números que a gente apresenta, nós temos também que tomar cuidado em atender toda a parte de atendimento dos percentuais legais. Então, anexo à proposta orçamentária, a gente coloca todos aqueles quadros que vão validar se os índices legais estão sendo cumpridos, o de educação, o de saúde, o de pessoal. Então, a gente tem também que estar preparando a nossa proposta orçamentária para que, quando você execute todas as ações e programas que ali estão presentes, você consiga também atingir todos esses índices e também cumprir toda a parte da legislação. Então, nós temos na nossa proposta orçamentária um total de receita de impostos e transferências legais, que são essas receitas que servem de base para o cálculo da saúde e da educação, um total de R$ 188.790.000.
De transferências do Fundeb, nós temos um total de uma previsão de 47 milhões no nosso orçamento. Então, nós temos aí, então, também um total de 800 mil, que é uma previsão da complementação do VAF, e as outras receitas do FNDE, um total de 258.948.358,34, dando um total de 306.748.358,34 de receitas vinculadas à educação. Então, esse total de receita de imposto de 188.790, que vai servir de base para que a gente calcule os nossos percentuais e os nossos limites constitucionais. Então, nós temos de previsão com relação à educação, no nosso orçamento, nós temos um total de 25.780.320,20 de despesas com impostos e transferências de impostos. Além disso, nós temos aí uma despesa do Fundeb na casa de 47 milhões. Isso dando um total de despesas no ensino de 72.780.320, representando aí, baseado numa receita de imposto de 188.790, 27,22%. Então, nós temos no nosso orçamento uma previsão de gasto com educação de 27,22%, sendo que o limite constitucional mínimo definido seria 25%. Então, quer dizer, o que o nosso orçamento está demonstrando? Que se nós executarmos o nosso orçamento na sua totalidade, na sua íntegra, e nós arrecadarmos o total previsto e executarmos a despesa que está prevista, nós atingiríamos um total de 27,22%. Então, quer dizer, estaríamos cumprindo aí o limite constitucional, que seria de 25%. Além disso, falando ainda de educação, com relação à remuneração dos profissionais do magistério, nós temos aí um total de recursos recebidos do Fundeb, uma previsão de 47 milhões, e um total de pagamentos de profissionais na casa de 35.096.200, perfazendo aí um total de 74,67%. Então, a legislação nos obriga a gastar 70%, o nosso orçamento está contemplado com 74,67%. Então, com relação à educação, a nossa proposta orçamentária está dentro da realidade de atingimento dos índices constitucionais. Outro índice também que a gente tem que estar sempre acompanhando é o índice da saúde. Então, nós temos aí também uma receita de 188.790. Nós temos uma previsão orçamentária de 37.101.000, que representa 19,65%. O limite constitucional mínimo é 15%, então nós estamos aí também investindo aí 19,65% da nossa previsão orçamentária. Então, isso é muito importante. É muito importante que as peças orçamentárias tenham esse mapeamento dos percentuais, para que a gente consiga, na execução, já estar despreocupado com o atingimento desses limites. O outro limite muito importante é o limite das despesas de pessoal. Nós temos aí um total de despesa bruta na casa de 122 milhões no executivo e de 13.171.930,99 no legislativo. Então, nós temos um percentual de 3,30% no legislativo, onde o mínimo seria 6%, o máximo seria 6%, e no executivo 28,89%, onde o máximo seria 54%. Então, quer dizer, nós estamos aí também bem abaixo aí com relação a essa parte de despesas com pessoal. Vale lembrar que aqui a gente está tratando de uma previsão orçamentária e na execução é bem diferente, porque às vezes os recursos não chegam, né? Então a gente tem os limites às vezes bem diferentes da nossa previsão, porque quando a gente fala numa previsão orçamentária, a gente fala numa estimativa de recebimento. Então hoje nós fechamos aí o segundo quadrimestre com 50% de gastos, porque nós temos uma receita aquém do que a gente estava almejando. Então isso às vezes, quando você prevê uma situação, às vezes a execução é diferente da nossa previsão, tá? Mas a gente procura fazer as peças orçamentárias
cumprindo todas essas informações e atingindo todos os índices legais, tá? Uma coisa também que a gente não pode deixar de falar é que durante o exercício também é uma peça que ela é totalmente alterada, então a gente tem aí um artigo que nos permite que a gente faça os remanejamentos. Então, em algum momento, se chega uma receita nova, nós conseguimos incluir isso na nossa proposta orçamentária através de projetos de lei ou decretos orçamentários. Então, quando nós fazemos o nosso orçamento, nós procuramos fazer um orçamento dentro da nossa realidade de arrecadação, para que a gente consiga aí conter aí o endividamento do município, e a gente procura sempre estar trabalhando com a possibilidade de chegada de recursos novos por projetos de leis, encaminhando ao legislativo para aprovação. Então, o fato, às vezes, de você não ter uma coisa contemplada na sua proposta orçamentária, às vezes um convênio que vai estar chegando, às vezes uma outra emenda de bancada, isso tudo pode ser incluído durante o orçamento através de decreto orçamentário. Então, Jefinho, era isso que a gente queria estar apresentando na nossa audiência. A Secretaria de Fazenda lá, na pessoa do Ivan, e o setor de orçamento também está à disposição para maiores esclarecimentos que forem necessários. Os vereadores podem ficar à vontade para poder estar fazendo perguntas, para poder estar pedindo algum esclarecimento. É uma peça bem complexa, é uma peça longa. Nós temos no nosso orçamento, cada despesa ela é contemplada por uma que a gente chama de ficha de classificação, e nós temos mais de 1000 fichas. Então, quer dizer, é um orçamento bem extenso, que contempla várias ações. E esse ano nós fizemos uma alteração muito grande na estrutura do orçamento. Nós mudamos a nomenclatura de ações, então os secretários tiveram total autonomia para poder estar fazendo essa moldagem do orçamento à sua realidade, aos seus projetos de governo. Então, a gente teve uma alteração bem grande com relação a essa parte de classificação. Está certo que algumas situações a gente não conseguiu colocar dentro do orçamento, que a gente sabe que a vontade dos secretários é bem maior do que as nossas possibilidades orçamentárias e financeiras, mas a gente procurou atender aí na melhor maneira possível todas as situações. Mesmo quando não dava para colocar aquele valor todo, a gente procurava botar alguma coisa para já deixar ali pronto para eles conseguirem executar, e no futuro a gente tentar fazer um remanejamento para poder atender. Mas então a gente fez esse trabalho lá junto, lá na secretaria, tentando da melhor maneira atender todas as possibilidades. Então, a gente era isso que a Secretaria de Fazenda queria apresentar. A gente ficava dizer que é um trabalho, às vezes quando a gente vem aqui numa audiência, a gente fala aqui em meia hora, 40 minutos, 1 hora, mas é um trabalho longo de pesquisa, de atualização, de legislação, de cálculos. Então, a gente demora, às vezes, aí, meses para poder estar elaborando um projeto de lei desse, que é encaminhado para o Legislativo. E a gente gostaria muito que a participação fosse maior, que a cobrança fosse maior, que a gente olhasse o plenário aqui e visse várias pessoas questionando, debatendo, porque é o coração. A gente sabe que o orçamento é o coração do governo, é onde todas as coisas vão acontecer, depende do planejamento orçamentário. E a gente faz aqui, muitos anos que a gente faz audiência aqui, e realmente a participação da população, a participação é bem pequena e bem menor do que a gente espera, pela importância da matéria e da importância que tem um orçamento junto ao governo. Mas a gente, de qualquer maneira, a gente está aberto aqui, vai abrir para perguntas. Não sei se tem alguma pergunta que foi feita pela internet, mas a gente está abrindo aqui o espaço aqui para os vereadores e para a população que está assistindo e acompanhando, está perguntando aí. Nicolas, volta aí. Olha, ele está sem bateria o celular. Pergunta do Ângelo Lorenzini. Consigo ler aqui. Verificando aqui com o Nicolas, Pierre, tem uma pergunta. Vou ler para você aqui. Tá. A pergunta aí é do Ângelo Lorenzini. Lorenzini. É o seguinte: o percentual de aplicação ao Fundeb no exercício 2020 pelo governo federal era de 10%. Com a nova lei do Fundeb, passou em 2021 para 12%.
como não houve aumento de repasse? Não. Como não houve aumento de repasse? O que é o percentual? Segundo ele aqui, a pergunta dele é o seguinte: o percentual de aplicação ao Fundeb, esse 2020, pelo governo federal, era de 10%. Com a nova lei do Fundeb, passou em 2021 para 12%. Como não houve aumento de repasse? Essa é a primeira pergunta aqui. Pode responder? Ou... responde essa, depois eu termino aqui. Como é que, quem faz a pergunta? É o Ângelo Lorenzini. É um repórter. Então, o Ângelo, o repasse, na verdade, do Fundeb, ele é baseado pelo censo demográfico. Então, quando a Secretaria de Educação ela faz a prestação de contas, informa no censo a quantidade de alunos que o município tem, é feito um cálculo em cima dessa quantidade de alunos e, através dessa quantidade de alunos, é que é feito o repasse dos recursos do Fundeb para o município. Então, só há aumento de recursos do Fundeb quando você tem um aumento, na verdade, da quantidade de alunos. E o percentual de aumento é um percentual que vem acompanhando, a princípio, o percentual da inflação. A lei ela não determina um aumento específico de 10% ou 12%. Ela, na verdade, ela determina que o percentual que vai ser aplicado para o município é baseado em cima da quantidade de alunos que o município tem na sua rede escolar. Então, quer dizer, quando eu falo assim que não teve aumento, não é questão de aumento de valores, tá? A gente fala em aumento de... Quando eu falo assim, de 60 para 70, não quer dizer que aumentou valores, aumentou, assim, o teto que a gente tem que gastar, tá? Mas, o repasse do Fundeb, ele é baseado sempre na quantidade de alunos. Então, o Ministério calcula um valor por aluno e esse valor é repassado para o município. Então, sempre tem realmente um aumento dos valores, de contemplação dos valores, mas esses valores eles são realocados dentro do nosso orçamento. Então, quando nós fazemos uma previsão do Fundeb, que ela está abaixo do valor arrecadado, do valor que o Ministério vai mandar para o município, nós, durante o exercício, nós fazemos a nossa atualização e fazemos aí um excesso de arrecadação, que é o que a gente chama, para poder atualizar esses valores, os valores do orçamento aos valores da receita, tá? Mas sempre acontece realmente o valor dos repasses, mas quando eu falei que não tem aumento, eu estava falando que dos 100%, na verdade, não teve um aumento de percentual, ele só foi uma realocação de valores, tá? Tem mais alguma? Tem uma outra pergunta aqui, Fernando Marcolongo, sobre o reajuste dos servidores, congelado desde o ano de 2019. O que a gente fez? Nós já contemplamos na nossa proposta orçamentária um percentual para o reajuste. Nós temos uma legislação hoje, que é a Lei Complementar 173, que nos proíbe de gerar novas despesas de pessoal até 31 de dezembro de 2021. Então, hoje, alguns municípios até estão tentando dar esse aumento, baseado numa realocação de legislações anteriores à lei complementar. Então, o entendimento hoje é que o que já existia antes da lei complementar pode ser dado, mas o reajuste anual, na verdade, ele é vedado pela lei complementar 173 até 31 de dezembro de 2021. Mas já temos uma previsão no nosso orçamento para que, caso seja possível o ano que vem, seja de interesse do prefeito, a gente consiga estar fazendo esse aumento aí, de um reajuste dos salários aí. Mas para esse ano foi o que aconteceu. Nós temos essa lei, que é uma lei específica para os municípios que estavam em estado de calamidade pública por causa do Covid. Então, essa lei vedava o aumento das despesas de pessoal. Então, por isso que esse ano não foi dado o reajuste, tá? Mais alguma, Nicolas? Mais alguma pergunta? Então, eu vou fazer as considerações finais. Primeiramente, agradecer a presença dos vereadores, que estão sempre participando aqui, dando a sua opinião, que é muito importante, e avaliando também as peças orçamentárias. Aproveitar para se colocar à disposição para qualquer dúvida ou maior esclarecimento que for necessário na apreciação da matéria. Se tiver mais alguma dúvida, a gente pode estar vindo aqui. A Secretaria de Fazenda está lá à disposição também para poder ajudar em qualquer coisa. Estamos lá
para poder atender também as demandas. É importante a gente ver lá a participação dos vereadores junto à secretaria, sempre indo lá, perguntando, pedindo orientação, protocolando lá algumas solicitações. Isso é muito importante, porque quando a gente faz a nossa proposta orçamentária, a gente faz projetado num plano de governo, mas esse plano de governo, a gente entende que a cada ano as coisas mudam, então é importante ter essa participação e essas atualizações. Então a gente agradece a presença de todo mundo que participou e agradece também a presença dos vereadores e a oportunidade de estar aqui fazendo essa apresentação para todos vocês aqui. Pergunta, Zacarias? Não, só pontuar algumas coisas. Posso pontuar? É o seguinte, realmente a minha dúvida, o Ângelo Lorenzini, ele provocou a ponto de você responder exatamente o que é a minha dúvida, a questão da realocação de valores, né, que você pontua sobre a questão do teto que se tem que gastar. Quando você mencionou aí a questão dos 40 e 60, que muda de 30 para 70, houve sim uma dúvida no momento assim, em que eu ia fazer a pergunta, mas o senhor que falou aí por vias na rede social, ele conseguiu fazer a pergunta e você conseguiu me responder aí exatamente. Eu acho que essa questão do Fundeb é algo assim que precisa ser realmente transparente, e aí você aproveita esse momento para levar essa informação, para que não tenha realmente nenhuma, como que eu posso dizer assim, nenhum mal-entendido nesse sentido. Você fala de números, e aí às vezes até para a pessoa não estar aqui, pode haver algum mal-entendido. Isso aí. Responde prontamente. A gente vem acompanhando, tá, BR? Cheguei um pouquinho atrasado, meu amigo já estava aqui, mas acompanhando para poder entender assim um pouquinho da natureza da LO, entendeu? Aonde a gente vai acompanhando, a gente vai marcando os valores, para não saber como que a coisa vai funcionando. E entender também, eu até anotei aqui, quando você diz assim, e aí assim, eu queria que você mais uma vez explicasse com relação assim, a essa lei de orçamento. Parece que você diz que ela é um tanto quanto, quando eu tenho a palavra aqui, mas enfim, pode haver alteração. Pode. Isso. Porque ela é uma lei para o ano de 2022, isso aí. De acordo com a necessidade. Nós temos vereador, nós temos um artigo na lei que o prefeito ele pode fazer até 30% do valor total do orçamento de autorização sem que passe pela Câmara. Então, quer dizer, esse é um percentual que a gente sempre usa, tá? E é um percentual que atende a nossa necessidade hoje do Executivo, das alterações. Então, raramente a gente manda um projeto de lei mexendo nesse percentual, porque esses 30% sempre atende. Hoje, por exemplo, nós estamos com 22%. Então, quer dizer, provavelmente nós vamos fechar aí o exercício na casa de 22%, 23%. Então, bem abaixo do percentual de 30%. Então, quando a gente tem um projeto de lei que demanda um valor mais alto, que é um projeto de lei de convênio, que realmente às vezes são convênios que falam em casa de milhões, nós preparamos esse projeto e encaminhamos ao Legislativo, porque aí uma vez aprovado pelo Legislativo, nós não utilizamos esse percentual que é definido dos 30%, porque ele já tem uma lei específica. Então, todo o orçamento, ele tem essa margem de você estar fazendo essas alterações, esse remanejamento. Às vezes, no momento que você está elaborando a sua proposta, você tem um projeto, mas lá na frente você acha, eu não vou executar esse projeto, mas eu vou realocar esse valor para um novo projeto. Então, a gente consegue fazer isso no decorrer do exercício. Então, não é uma peça que é totalmente engessada, imutável, você consegue alterar. Uma coisa que é interessante também, falando do Fundeb, igual você está colocando, a legislação nova do Fundeb, ela nos obriga a gastar. A legislação antiga, ela era até mais rígida, porque ela nos obrigava a gastar 95% dos recursos arrecadados no exercício. Então, o prefeito tinha que gastar, dentro do exercício financeiro, 95% do que ele arrecadava. E esses 5% poderiam ser gastos no primeiro trimestre do exercício seguinte. A nova lei, ela passou para 90%. Então, quer dizer, se o gestor ele não gasta esse dinheiro do Fundeb que arrecada, ele vai ser penalizado pelos órgãos fiscalizadores. Então,
nós temos a obrigação de gastar 90% dos recursos do Fundeb. Então, quando a gente coloca, deixa eu pegar o total aqui do recurso do Fundeb, que nós temos aqui 47 milhões de recursos do Fundeb, então nós temos aí que gastar 90% desse valor. Então, quer dizer, 4 milhões e 700 seria o que a gente poderia deixar para ser gasto para o exercício seguinte. Então, todo esse valor que é arrecadado, ele tem que ser gasto. Então, o que a gente faz? A gente faz todo esse controle durante toda a gestão do orçamento, durante todo o exercício, para que a gente cumpra também esse percentual dos 90%, que agora são 90%. Então, é aquilo que a gente fala. Apesar da nossa proposta orçamentária estar com 60 e 40, nós já estamos aplicando os percentuais de 70 e 30, porque o que vale é a execução. Quando nós apresentamos a nossa prestação de contas, o percentual vai ser definido na execução, que é o gasto em si, e não na proposta orçamentária, tá? Então, apesar da proposta estar com 60 e 40, que eu acho que é a dúvida de todo mundo, às vezes, dos professores, mas nós estamos executando 60 e 40? Não, nós estamos executando 30 e 70. Só o nosso orçamento, por ter sido anterior à legislação, que está na sua nomenclatura 60 e 40. Eu acho que essa é a dúvida que a parte do Conselho também já questionou, os professores têm questionado, e a gente tem procurado esclarecer isso. Então, a proposta orçamentária é 60 e 40, mas a execução já é 70 e 30 dentro da nova lei do Fundeb, tá? Então, é para ficar bem claro mesmo para o pessoal já compreender isso, tá? Não sei se tem mais algum levantamento que você queira falar. Não? Tranquilo? Certo. Boa tarde. Quero só agradecer, então, a presença, né, de todos, a participação do Zacarias, da Vivi, senhor Ivan e o Pierre aqui. Nada. Seja bem-vindo aqui, está esclarecendo a população acerca do orçamento. Enfim, não havendo mais ninguém querendo fazer uso da palavra, então encerramos a presente audiência pública. Boa tarde a todos, fiquem com Deus. Um abraço.